falar aí o Kudê. Você só teve 9 jogadores no banco de reservas, podendo ter um total de 12. E é provável que na volta da data FIFA você já não tenha mais 2 jogadores, o Nathan e o Alan, que estão em vias de deixar o clube, né? Como que você imagina esse elenco atleticano para o segundo semestre com um elenco que já é restrito, perdendo mais jogadores? Bom, é uma situação que tem que hablar la gente encargada do clube. Estou aqui recebendo uma informação aqui. Você olhou aí algum nome, Thiago? Eu tinha te falado anteriormente, né, Gardinho? Que alguns nomes foram cogitados, oferecidos. Uma ala dos investidores pensa em nomes estrangeiros, especialmente em portugueses, e uma parte da diretoria ainda pensa em brasileiros. Os portugueses. Bruno Lage foi oferecido, inclusive. Carvalhal foi oferecido, não. Carlos Carvalhal não foi oferecido, mas agrada. E o Pedro Martins foi oferecido e agrada também. Tá, então são tem três que eu sei que agradam. Então os gestores querem um português. Isso. E no Atlético estão falando num brasileiro. Uma ou outra pessoa fala em treinador brasileiro, né? E aí eles pensam num treinador brasileiro. Por exemplo, o nome do Tite é um nome que agrada a todos. Seria um consenso. Só que todo mundo sabe que o Tite, nesse momento, não quer ficar no futebol brasileiro. Ele, inclusive, recusou o Corinthians. Então, o Tite é um nome que agrada. Mas e aí? Além do Tite, qual seria outro nome brasileiro que agrada? Até o momento, pelo que me falaram, não tem nenhum outro nome desempregado que esteja à disposição que agrade tanto a diretoria nesse momento. Então, vão definir aí nos próximos dias. O Atlético até tem um tempo um pouco razoável, digamos assim. O próximo compromisso é só no dia 21 de junho, que é o jogo contra o Fluminense. Mas ótimo seria quanto Mas antes, o ideal seria que esse cara já estivesse aqui. Só que o Atlético tem uma situação muito importante para resolver, que é essa do Kudê. A questão da multa rescisória é uma situação muito importante nos bastidores do clube. Então vejamos como o Atlético vai definir esse novo treinador, mas existem hoje alguns nomes que agradam. O Atlético ainda não fez contato com nenhum treinador, pelo menos até hoje pela manhã, não havia feito contato com nenhum treinador para tentar essa contratação desde já. Mas o Atlético já mapeou mais ou menos o mercado e sabe alguns nomes que podem assumir esse cargo deixado pelo técnico Eduardo Deixa eu dar uma boa tarde pro Valu aqui, porque o Valu não perguntou pro doutor Marco Antônio, mas já quero saber. O Valu, se você hoje, quando você olha para o horizonte dos técnicos do futebol brasileiro, te agrada algum que poderia assumir o Atlético, Valuzão? Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. Acho que, com sinceridade, hoje, só o Tite estaria à altura do desafio, daquilo que o Atlético planeja. E até assim, eu concordo com você em tudo e também que os amigos disseram, doutor, muito bem aqui agora, com relação ao comportamento do Kudê. Ele teve atitudes extra-campo, mas que interferem também, lamentáveis, mas eu também preciso de considerar que ele deixa o Atlético com um aproveitamento muito alto na temporada, em 35 jogos. Ainda que o Thiago tenha vários senões com o trabalho dele, o próximo técnico, se mantiver um pouco próximo o aproveitamento de quase 70% do Kudê, o Atlético vai brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro e vai brigar na Copa Libertadores da América. Repito, com isso não estou dizendo que seria necessário perdoar todas as atitudes. E só para dar mais um pitaco também nessa história do Kudê, assim, diretor de futebol não é babá nem de jogador e nem de técnico. Mas o Rodrigo Caetano, até que trabalhou com o Kudê em outra oportunidade, de uma forma geral, eu acho que em algum momento o departamento de futebol do Atlético não soube lidar com esse comportamento temperamental, explosivo do Kudê. Repito, isso não justifica nenhuma das atitudes dele, tanto quanto a de sábado e quanto também aquela atitude na coletiva após o jogo contra o Libertad. E no dia seguinte à primeira coletiva, eu disse aqui que para mim ali era fim de linha para o Kudê, porque dificilmente ele mudaria o comportamento, etc. e tal. E de fato mudou por um tempo, né? E agora veio o problema de novo. Só que agora ele não volta mais, né? Aliás, o Breno Galante esteve lá. Você sentiu algum clima estranho na coletiva, o Galante? Depois, aliás, na coletiva não. Tanto na coletiva quanto na zona mista. Você falando com jogadores, com treinador, porque até o momento que você estava lá na zona mista, ainda não tinha nada
ainda não tinha aparecido a notícia de que ele havia pedido para sair. Como é que você notou isso mais de perto? Cara, eu fiquei muito surpreso pelo seguinte, o Atlético já passou por jogos bem piores que a gente teve um ambiente melhor na coletiva. Quando ele colocou a voz dele bem, né, bem baixa, quando ele não interpelou ninguém na hora de fazer pergunta, ele não se alongou, porque ele gosta de se alongar, eu até brinquei, até com o Cássio Regui quando acabou. Eu falei, que clima é esse de velório, hein? Porque foi um empate contra o Bragantino, mas o time do Atlético não jogou mal. O time do Atlético teve várias oportunidades, né? Não era aquela coisa de falar assim, nossa, que crise. Não, o Atlético vinha de 2 vitórias. Ele já teve momentos piores, né? Como perder para o Vasco, perder para o Libertad. Me surpreendeu. Agora, eu acho que no tangir disso tudo, nós estamos falando aqui do comportamento do Cudê, eu concordo perfeitamente com você. Mas eu acho que a diretoria também tem uma parcela de responsabilidade. Porque não é a primeira vez que o Cudê faz isso. Ele fez isso no Internacional. De não ter tomado uma decisão lá atrás? Ele fez isso no Internacional e a diretoria deu um voto de confiança de novo. De que ele mudaria sua maneira de agir, né? Colocou uma multa. Ele impôs a multa, não foi o Atlético. O Atlético aceitou essa multa imaginando que saberia lidar com ele. E não foi isso que aconteceu. E quando ele chega dentro do vestiário, e aí um ponto que me chama a atenção na fala que ele tem é: eu não vim aqui para ser protagonista, eu vim aqui para ser protagonista, mas eu não vim aqui para torcedor ficar me xingando nem nada. E mostra aquela cena de antes dele descer e parar. Mas é do jogo, né? Pois é, mas um treinador como ele tem que estar sujeito a entender que no Atlético, em qualquer time grande, ele vai passar por isso. Ele vai ser xingado. Então ele tem que saber ter uma postura. E quando ele desmerece o time do Atlético, o gestor que vai vir agora ainda vai ter um outro trabalho, que é recuperar a autoestima desse grupo. Porque quando você coloca todo mundo para baixo falando que fulano, e ele ainda citando nomes como ele já fez anteriormente, você tem que fazer um trabalho agora para poder reerguer esse grupo. E a questão do tempo, que o Thiago falou e tal, e a gente espera que o ideal seria na representação quarta-feira de um técnico, eu acho que até é difícil você conseguir isso nesse tempo, mas tomara que consiga, porque, cara, é uma outra ideologia. E vamos lembrar, o Atlético ainda montou um elenco de acordo com o que o Cudê quis, né? Sim. Abriu mão de alguns jogadores que ele quis. Então, a minha grande preocupação sempre foi essa. Eu acho que você não pode montar um elenco de acordo com um treinador. Porque se ele vai embora, o outro assume e fala assim, agora eu não tenho um velocista pela esquerda, eu quero um velocista. Começa a pedir e... Por isso que eu falei de processo. Qual o processo existente no Galo hoje de transição de base para profissional? E custa caro, tem profissional lá altamente capacitado para fazer. Por que não tem? Qual o processo de transição da base para o profissional? Então, convenhamos, meus queridos, o clube precisa instituir alguns processos, porque aí, num caso desse aí, não sente tanto. E outra coisa, vai agora ao mercado, não é discutir nomes, é discutir padrão. É discutir padrão. Porque nome você tem um monte no mercado. Mas é o nome que vai resolver, porque o Cudê veio também pelo nome. E não resolveu. O Turco pelo nome. E não resolveu. Então agora precisa ter muito cuidado na escolha para não fazer merda de novo. Porque, Cuca, Turco, Cuca e Cudê. Isso em 1 ano e meio. Funcionou com quem? Curiosamente, dentro de campo, a coisa estava começando a caminhar para o Cudê. Mas aí o Cudê se acha, de repente, um ser intocável que não pode receber um xingamento. Quantas mil pessoas tinham no estádio sábado? 30 mil. 30 mil pessoas. Aí tem lá 8, 10 xingando o cara vai pra coletiva, pistolão, chega no vestiário e arrebenta com o grupo. Que eu vim para ser protagonista. Não cumpriram o que prometeram. Mas não cumpriram o quê, irmão? O fato de não ter vindo o Felipe e o Gilberto? Aí você tem Mariano e Saravia. Você tem agora Arana com o Rubens e o Dodô. Você tem batalha que você pediu. Você tá de sacanagem comigo. Pera aí que eu vou ouvir vocês, gente.